Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou falar das leituras do mês de agosto. Galera, o mês de agosto foi um mês assim bem difícil. Eu percebi que as minhas leituras foram menos em relação ao mês anterior. Entretanto, eu percebi que as leituras que eu fiz foram leituras assim mais difíceis. No geral, não são leituras recomendáveis para leitores iniciantes, mas que são leituras que eu recomendo mesmo assim. Então, eu comecei o mês lendo Kafka com A Metamorfose. Eu falei que era uma das releituras que eu tinha que fazer nesse ano no vídeo sobre Meta de Leitura 2015. E acabei me surpreendendo com quão importante essa história é e a quantidade de significados que ela traz. E me senti até grato grato a mim mesmo por ter colocado esse livro como releitura, porque eu já não lembrava de quase nada. No mês de agosto eu li Clarice Lispector e o Felicidade Clandestina. O link também vai aparecer aqui no i. Nossa, que eu fiquei apaixonado por Clarice, meu Deus. Ela já me intrigava bastante. E lendo esse livro aqui, eu fiquei assim perdidamente encantado pela escrita dessa autora, que é simplesmente incrível, minha gente, leiam esse livro. Tem uma leiturazinha também que, não que seja uma leitura difícil, mas que é uma leitura que por conter muito conteúdo, você não tem como digerir todas as páginas numa celeridade acelerada. Numa celeridade acelerada. É isso mesmo. Então, O Mundo de Sofia. Não terminei de ler esse livro ainda, estou aqui na metade, ó. Mais da metade, né? Já estou mais na metade da leitura desse livro, ele será resenhado brevemente e é incrível. Mas eu trago para vocês uma leitura que não é uma leitura... Eu trago uma leitura que não é necessariamente um produto da literatura, é mais que um trabalho científico, na verdade, e que é um assunto que eu sempre abordava na sala de aula com os meus alunos, e que eu nunca tinha lido realmente a fundo a respeito do assunto, até que eu ganhei esse livro da minha amiga Leide, no meu aniversário, que é um assunto bem interessante e extremamente atual. Toda a busca científica da autora a respeito do capital erótico foi a respeito do comportamento humano em eras passadas, em décadas anteriores, ou seja, era uma coisa que sempre existia, mas que agora começa a ser considerado com muito mais seriedade. Mas o que é o capital erótico? Olha só, atente para o fato de que não há uma conceituação do que seja o capital erótico. O que as pessoas precisam entender, sobretudo no meio empresarial, e os principais, principalmente os profissionais da administração, os profissionais de recursos humanos, é que capital erótico existe e ele influencia na hora de você contratar pessoas, promover pessoas, ou considerar a opinião de pessoas, ou colocá-las enquanto líderes. Só que o capital erótico é composto por 6 atributos principais, que de acordo com a autora, Catherine Hacking, essa moça, capital erótico significa... dentre os 6 atributos principais, né, para destacar, porque nem sempre a pessoa tem que ser bonita para poder se dar bem. Se você não é bonito, existem ainda outros atributos que você pode se utilizar para conseguir se dar bem de alguma forma. E que, de acordo com os conceitos desenvolvidos pela autora, o capital erótico é formado por 6 componentes principais, que dentre eles está a beleza, a atratividade sexual, a atratividade social, vivacidade, a apresentação pessoal e a própria sexualidade. E assim, o subtítulo do livro é bem interessante. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. O que torna esse assunto relevante é porque tem aquela piadinha meio gaiata que fala que não existe gente bonita, existe gente lisa, né? Então, isso tem tudo a ver com o assunto, porque, de acordo com a autora, uma das razões pelas quais o capital erótico tem sido negligenciado é que a elite não pode monopolizá-lo, então é de seu interesse depreciá-lo, né? E aí ela vai buscar todo um conteúdo teórico, toda uma pesquisa científica a respeito da justificação desse fato, né, de que o capital erótico existe, ele influencia na decisão das pessoas, dos profissionais de uma forma geral.
principalmente no nível empresarial, no ambiente da empresa. Ela aborda algumas pesquisas bem interessantes, porque tem uma que fala que, por exemplo, que os homens nunca recusam sexo grátis. Isso é mito ou é realidade? E aí ela vai relatar uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre isso, sobre pessoas, estudantes que eram abordados no campus de uma universidade, pessoas atraentes, né? Tanto homens quanto mulheres. E aí ela faz um resumo geral das principais conclusões que essa experiência proporcionou. Tem uma pesquisa de base econômica também, sustentada por economistas, que chegaram a calcular o valor monetário da felicidade de uma pessoa que tem uma vida sexualmente satisfatória e que diz assim: o estudo estimou que aumentar a frequência das relações sexuais de uma vez ao mês para pelo menos uma vez por semana forneceria tanta felicidade quanto colocar $50.000 a mais no banco por ano. Assim, é um assunto muito interessante. Ela fala sobre as comunidades gays, o comportamento sexual, na verdade não o comportamento sexual, mas a questão da atratividade pessoal do corpo dentro das comunidades gays, no quanto elas refletem o comportamento masculino heterossexual. Isso é muito interessante. Ela fala muito sobre o comportamento sexual perante a sociedade, sobre a postura feminina, utilizando como exemplo o comportamento das francesas. Ela fala que elas têm meio que um comportamento ideal que o mundo todo deveria adotar, né? Ao mesmo tempo, ela fala que a forma como os homens brasileiros cortejam as mulheres, a forma como eles paqueram, digamos assim, ela diz que sentia falta disso na Inglaterra, né, que é o país dela, e que no Brasil os homens são muito mais desenrolados. E o principal, que eu achei assim, muito interessante, falando sobre o abrir de todas as portas profissionais, que é a mágica que existe no sorriso. Sorrir abre portas, sorrir facilita muitas coisas, e é incrível quanto a gente encontra de pessoas em algumas empresas, até no próprio atendimento ao cliente, pessoas que sequer sorriem, e eu acho esse um pré-requisito fundamental para uma empresa de sucesso. Se você tem mais interesse sobre o assunto capital erótico, né, de que pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, e você não é necessariamente bonito, né? A beleza sempre foi valorizada ao longo da história, mas ela não é essencial. Vale aquela premissa que a maioria das mulheres concordam que às vezes um homem charmoso vale muito mais do que um homem bonito. Então tem outros atributos que se pode explorar na personalidade, no perfil profissional, para que a pessoa possa se destacar. E esse livro é simplesmente muito bacana, porque ele é o começo do assunto, né? A partir desse livro vai advir muitos artigos e muitos outros livros sobre o assunto, à medida que ele ganhar mais relevância no ambiente de trabalho. E é isso, eu recomendo agora que, clicando aqui, você assista ao vídeo no qual eu falei das leituras do mês de julho, que foi leituras excepcionalmente de autores que eu nunca tinha lido, ou as leituras do mês de agosto do ano passado, porque eu acho que lá, eu não lembro mais o que é que tinha lá, mas eu vou recomendar mesmo assim. Talvez para você verificar o avanço que o canal teve, né, em questão de qualidade e conteúdo. E é isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo.